Preço de medicamentos tem reajuste a partir de hoje. Alguns remédios podem ficar 5% mais caros. E você vai ver também. Petrobras anuncia a redução do preço do diesel nas refinarias em 17 centavos por litro. Promoção de ovos gera tumulto e confusão em supermercado de Fortaleza. Clientes passaram mal e houve até pisoteamento. A Polícia Civil de São Paulo indiciou Michael Antônio Salles dos Santos, de 26 anos, por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ele é o único suspeito de matar Vitória Regina Souza, de apenas 17 anos, em fevereiro, em Cajamar, na Grande São Paulo. Michael está preso há 22 dias depois do carro dele ter sido visto próximo à cena do crime e também por divergências no depoimento dado à polícia. O suspeito confessou o assassinato no último dia 17 e afirmou que matou Vitória porque ela queria contar para a esposa dele que os dois haviam tido um caso no passado. Michael também confirmou que agiu sozinho. Segundo a autópsia, Vitória foi morta com 3 golpes de faca, após uma discussão com o indiciado dentro do carro dele. Michael afirmou na confissão que foi agredido pela vítima e que pegou um objeto cortante para golpeá-la. As investigações apontaram que ele era obcecado pela vítima. Michael monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024. Já há muito tempo ele vinha perseguindo a vítima. E na sequência, o arrebatamento. Uma pessoa dessa não consegue trabalhar com outro psicopata. Na literatura da psicopatologia forense, dos registros, demonstram que só ele está praticando esse crime. Hoje foram feitas novas buscas e perícia na casa de Michael. A polícia programou para abril a reconstituição do crime. Os investigadores aguardam o resultado dos laudos do cabelo e do sangue encontrados dentro do carro dele para que o inquérito do caso seja concluído e relatado ao Ministério Público e à Justiça. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou hoje um balanço da criminalidade nos 2 primeiros meses deste ano. Segundo a pasta, roubos, furtos e latrocínios apresentaram queda em relação ao mesmo período do ano passado. O estupro registrou uma alta de 14% e subiu de 524 casos entre janeiro e fevereiro do ano passado para 598 em 2025, uma média de 10 casos por dia. O empresário espanhol de 26 anos foi resgatado pela Polícia Militar após ser mantido em cativeiro e extorquido pelos sequestradores em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O militar da reserva foi preso suspeito de envolvimento no crime. Segundo a polícia, a vítima foi sequestrada há uma semana, período em que ficou algemada a uma cama na casa que serviu de cativeiro. Os bandidos fizeram vários saques e transferências via Pix da conta dele. O empresário foi sequestrado na rodovia Mogi-Bertioga por 2 homens, usando o uniforme da Polícia Civil e trazido até o imóvel numa caminhonete com emblema oficial da corporação. Em depoimento, o empresário disse que foi dopado com medicamentos, mas que conseguiu enganar o criminoso que fazia a segurança do cativeiro e fugir. Ele pediu ajuda para uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento de rotina na região. Os agentes encontraram um dos criminosos próximo à casa tentando escapar. O suspeito, que não teve o nome divulgado, é policial militar aposentado. Foi reconhecido pela vítima e acabou preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, na residência a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, munições, cordas e 2 algemas. O governo federal se prepara para lançar uma atualização do programa Celular Seguro. Além do bloqueio da linha telefônica e dos aplicativos financeiros, a iniciativa permitirá o envio de notificações para aparelhos roubados ou furtados. A medida faz parte de um pacote do governo para tentar frear o roubo de smartphones. Com a atualização do programa, mesmo que o assaltante ou o comprador de um smartphone roubado cadastre o aparelho em uma nova linha, o aplicativo do governo vai conseguir enviar uma mensagem pedindo para que o telefone seja devolvido à polícia. Uma das possibilidades que está sendo estudada
é o uso do WhatsApp. Passa-se a utilizar o e-mail, que é um identificador único, intransferível do aparelho eletrônico. Então, quando a pessoa tem o aplicativo Celular Seguro e ela faz a notificação de que ela foi roubada, que ela não tem mais a posse do aparelho, esse e-mail passa a ser rastreado e aí no momento que ele for reativado, a pessoa que estiver com a posse do aparelho vai receber uma notificação, uma mensagem através do WhatsApp, dizendo que o aparelho foi identificado e que ela deve devolver o aparelho na delegacia. Caso a pessoa tenha comprado e ela não queira devolver, entende-se que ela está colaborando com o crime que aconteceu, que foi o crime de furto ou roubo. O início da nova fase do celular seguro deve acontecer nos próximos dias. A medida faz parte da estratégia do governo para tentar coibir o roubo e furto de celulares no país. Segundo o Anuário da Segurança Pública mais recente, de 2023, quase 1 milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil. O Ministério da Justiça também quer aumentar a pena para quem recebe ou vende um aparelho oriundo de crimes. A ideia é que a pena máxima passe de 8 para 12 anos de prisão e a mínima de 3 para 4. No começo deste ano, uma série de latrocínios foram registrados no Brasil, envolvendo o roubo de celulares. Um dos casos gerou comoção nacional, o do ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, que levou um tiro antes de qualquer reação ao assalto no mês passado, na capital paulista. Depois de cometer o crime, o bandido pegou o celular da vítima e fugiu. Centenas de motociclistas se reuniram hoje em uma manifestação por todo o Brasil. O ato marca o início da paralisação da categoria, que deve afetar 59 cidades amanhã. Os entregadores pedem melhores condições de trabalho nos serviços de entregas, como o iFood, o Uber Flash e o 99 Entrega. Os motociclistas reivindicam uma taxa mínima de R$10 por corrida, além de aumento no valor pago por quilômetro rodado. A Petrobras anunciou hoje uma redução no preço do diesel. O repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, traz para a gente as informações. Uma ótima notícia aí, principalmente para os veículos de carga, de transporte, né, Tony? De quanto vai ser a economia? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. A partir de amanhã, viu, Augusto, Amanda? A partir de amanhã essa medida já entra em vigor. O preço médio do litro do diesel nas refinarias vai passar para R$ 3,55, uma redução, portanto, de 17 centavos por litro. Já o diesel B, considerando a mistura obrigatória de diesel A, 86% de diesel A e 14% de biodiesel, a parcela da Petrobras para o consumidor será de R$ 3,05 por litro, uma redução de 15 centavos. No comunicado, a companhia informou que reduziu desde dezembro de 2022 os preços do diesel em 94 centavos por litro, o equivalente a 20,9%. Considerando aí a inflação do período, a redução é de R$ 1,45 ou 29%. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. O BNDES e a Petrobras lançaram um programa inédito para reflorestar a Amazônia e fortalecer o mercado de créditos de carbono. O objetivo é restaurar até 50 mil hectares de áreas degradadas, o equivalente a 70 mil campos de futebol. O protocolo de intenções assinado pelas duas instituições prevê a contratação de créditos de carbono gerados a partir de restauração florestal na Amazônia. Eles são gerados a cada tonelada do gás que deixa de ser emitido ou é capturado da atmosfera, incentivando a redução das emissões de CO2 e contribuindo para a diminuição dos efeitos do aquecimento global. O crédito pode ser negociado no mercado de ações entre países e empresas que buscam compensar a emissão desse gás. Nos últimos 18 meses, a temperatura da Terra aumentou 1,5 graus centígrados. Nenhum estudo científico previa esse aquecimento nessa intensidade, nesse período. Com um agravante, a ciência ainda não explicou o que aconteceu. E também não tem nenhuma segurança que isso é reversível. Então, nós temos, efetivamente, a ciência demonstra isso, um gigantesco desafio histórico para reduzir emissões e para colocar a crise climática no topo das prioridades.
Hoje foi aberta uma consulta pública para que os interessados possam contribuir com a minuta do contrato e do edital previsto para ser lançado em julho. O objetivo é promover a restauração de até 50 mil hectares de áreas degradadas na Amazônia, com a geração de cerca de 15 milhões de créditos de carbono. A ideia é estabelecer preços para créditos de carbono a serem comprados pela Petrobras em leilões disputados por empresas que façam o reflorestamento. Já o BNDES vai financiar a operação de restauro florestal com recursos do Fundo Clima. Para a gente zerar nossas emissões, nós temos que reduzir em 600 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente. O BNDES vem buscando avançar muito, primeiro, naquilo que é o principal componente que o Brasil tem para reduzir emissões, que é combater o desmatamento. Durante o evento, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, também falou sobre a construção de um centro de reabilitação e despetrolização de fauna no Amapá. O local é uma das condições para a empresa obter a licença de exploração de petróleo na margem equatorial. Centro de despetrolização para ser entregue esses dias. A gente está com a sonda já limpando o casco com a autorização do IBAMA, né, sendo mobilizada para a limpeza do casco. E os próximos passos vai ser a autorização do exercício simulado. E a gente traz para você agora a previsão do tempo com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. E amanhã é 1º de abril, né? Como é que fica o tempo nesse mês de abril? Conta pra gente. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o primeiro dia do mês de abril vai ser com a chegada de uma nova frente fria no sul do país, que além de derrubar as temperaturas, também vai ser a responsável pela chuva. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essa chuva deve acontecer já nesta madrugada. Agora em São Paulo, amanhã o tempo fica abafado, o sol aparece entre as nuvens e também deve chover. Máxima de 31 graus de máxima e são esperados 15 milímetros de chuva. Na quarta-feira, 30 graus. Na quinta, a frente fria começa a ganhar força aqui em São Paulo, cai para 29 graus e na sexta-feira, 26 graus de máxima. No Rio de Janeiro, o tempo segue abafado, o sol aparece por lá, também deve chover em áreas isoladas e os termômetros devem chegar aos 33 graus. Em Belo Horizonte, 29 graus de máxima, também com previsão de chuva que pode vir acompanhada de trovoadas, e Vitória, no Espírito Santo, 32 graus com chuva isolada. No Nordeste, o sol está garantido em todo o interior, como a gente observa aqui na imagem, mas tem previsão de chuva no período da tarde em todo o litoral, que vai desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Entre o Maranhão e o Ceará também tem chuva forte e volumosa. Na região norte, em todo o centro-oeste, também deve chover nesta terça-feira. Agora, durante todo o mês de abril, a tendência é de chuva acima da média em toda essa área que a gente vê em azul mais escuro no mapa. Pontos do Nordeste, da região norte, do sul e também do sudeste. O calor também deve ser acima do esperado para essa época do ano em toda essa área que a gente vê em laranja do mapa, com destaque para os pontos em laranja mais escuros, em pontos do centro-oeste, do sudeste e do sul do país. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. E essa chuva já causou muitos transtornos hoje em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui no Rede TV News. A situação ficou bem complicada lá no ABC Paulista. Obrigada, Igor. Falamos mais amanhã. Clientes de um supermercado de Fortaleza se envolveram em uma grande confusão por um motivo inusitado, uma promoção de ovos. O estabelecimento anunciou a bandeja com 20 unidades por R$ 9,00 e isso atraiu uma multidão. Nas redes sociais do mercado, há reclamações de demora no caixa, relatos de pessoas que foram pisoteadas e ficaram levemente feridas. A rede de supermercados não se posicionou sobre esse incidente. Uma pesquisa do Instituto Qualibest revelou que mais da metade dos brasileiros leva marmita para o trabalho. A Natália costuma preparar em um único dia todas as marmitas que ela vai consumir durante a semana. Para se alimentar melhor, ela leva comida de casa para o trabalho há 2 anos. E aos poucos, Natália percebeu que o hábito estava fazendo bem para o bolso. Durante a minha semana, eu escolho um dia que esteja mais tranquilo para mim e eu preparo as minhas marmitas. Qualquer prato é R$50. E aqui eu consigo fazer com R$50 várias marmitas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Qualibest mostra que a maior parte dos trabalhadores brasileiros leva a marmita ou um lanche de casa para se alimentar no ambiente de trabalho.
Foram ouvidos 816 trabalhadores de todo o país. 81% dos entrevistados revelaram se alimentar no trabalho. Desses, 56% levam comida de casa. A pesquisa mostrou também que 45% dos trabalhadores brasileiros gastam entre R$ 220 e R$ 440 por mês para se alimentar no trabalho. Outros 18% responderam que gastam entre R$ 450 e R$ 660. E 23% declararam que não gastam porque têm acesso a restaurantes corporativos. Nós estamos próximos da Avenida Paulista, em São Paulo, onde não faltam opções gastronômicas para quem trabalha na região. Só que o que tem feito bastante sucesso por aqui é este local, o Espaço da Marmita. Cerca de 150 pessoas almoçam todos os dias aqui com os alimentos trazidos de casa. O Valdir é o dono do espaço e conta como surgiu a ideia. Eu trabalhava na região já em escritórios e eu tinha essa necessidade, essa dificuldade de encontrar um lugar para almoçar com valores menores e comida mais saudáveis. Foi aí que eu tive a ideia de estar procurando espaço para poder fornecer esse serviço para as pessoas. Aqui as pessoas pagam uma quantia simbólica para usar o espaço. Fica mais barato, fica melhor para nós e o valor do VR a gente economiza e usa para outras finalidades. Para economizar. Eu ganho R$ 28 o dia e aqui na Paulista é um pouco mais caro, né? Então eu opto para trazer a marmita. Para este educador financeiro, a economia feita com a alimentação ao final de um ano pode surpreender. Hoje, um almoço normal, você vai gastar em torno de R$ 35 a R$ 40. Já numa marmita, por volta de R$ 10 a R$ 12. Isso vai trazer uma economia mensal por volta de R$ 550 a R$ 600. Quando a gente prolonga isso para os 12 meses, chegando no ano ali como um todo, a gente vê uma economia próxima de R$ 5 a R$ 6 mil. Então, faz muita diferença aí no equilíbrio financeiro também. Um novo repelente criado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará promete uma proteção 3 vezes maior do que os produtos comercializados atualmente. E a nova fórmula deve chegar ao mercado 60% mais barata. Enquanto os repelentes comerciais usam em média de 10% a 20% do princípio ativo em suas composições, para um tempo de ação de 2 a 3 horas, essa nova fórmula usa somente 5% e promete uma proteção de 5 horas e meia na pele. A gente espera que os resultados sejam melhores do que os ativos repelentes no mercado. Nós acreditamos que tenha-se uma redução no valor final para o consumidor. A gente espera que chegue ao mercado futuramente com menor preço e uma eficácia repelente boa. Os estudos em torno da nova fórmula foram realizados por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado. A prevenção contra doenças causadas pelo mosquito impulsionou o grupo de pesquisadores a chegar à fórmula ideal em menos de 2 anos. Foi uma grande revolução para a área dos repelentes, para a área dos cosméticos, que vai permitir que as pessoas de baixa renda tenham um melhor contato para um cosmético de qualidade. O objetivo da pesquisa foi criar um produto de menor custo e com uma fórmula mais natural. O óleo de linhaça e de cravo garantem um cuidado mais saudável para a pele. E com a nanotecnologia, o repelente oferece uma proteção prolongada. Nós reduzimos o tamanho das gotículas de óleo para uma escala de 10 a menos 9 nanômetros. Quando nós reduzimos a escala nano, ele encapsulado, ele tem uma maior superfície de contato e como ele está encapsulado, ele tem um prolongamento do tempo de ação. Então, o ativo ele é melhor aproveitado. O repelente já recebeu a carta patente e logo deve ser registrado e comercializado. Toda vez que eu viajo para o interior com a minha família, lá tem uma alta concentração de mosquitos, às vezes até uma alta concentração de dengue em si, porque tem muita água parada. E utilizar esse repelente acredito que seja de grande ajuda. Acho que um que funcione bem, com custo mais acessível para todo mundo, fica melhor, mais seguro. A Procuradoria-Geral da República firmou o acordo com mais de 500 pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro. Mais de 200 não aceitaram a proposta e foram condenadas.
Foram pelo menos 546 acordos firmados com a PGR. As propostas foram feitas apenas para quem não participou diretamente das invasões. A maioria foi para pessoas que ficaram no acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Os envolvidos aceitaram confessar os crimes e pagar multas que variam entre 5 mil e 50 mil reais. O Código Penal prevê esse tipo de acordo quando a pena para o crime não ultrapassa 4 anos de prisão e o réu não tem antecedentes criminais. Outras 237 pessoas não aceitaram a proposta da Procuradoria. Parte desses réus foi condenada a 1 ano de prisão. Outra teve pena convertida em medidas alternativas, como prestação de serviços comunitários. Além disso, quem não aceitou o acordo terá uma condenação nos antecedentes criminais. E olha, uma forte chuva hoje causou estragos na Grande São Paulo. A região do ABC Paulista foi uma das mais atingidas. A estação de trem de Santo André ficou alagada e os trilhos submersos, prejudicando o retorno de quem está tentando voltar para casa. O repórter David Diogo está lá na frente, ao vivo, tem mais informações. David, estou vendo que ainda cai uma garoa, uma chuvinha fina aí atrás de você. Muito trânsito, muita aglomeração. Imagino que tenha gente aí parada, sem conseguir chegar em casa. Muito difícil essa volta para casa, viu, Amanda? Boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos. Essa movimentação toda aqui é em frente a essa estação, a prefeito Celso Daniel, daqui de Santo André. Muita gente querendo voltar para casa. A tarde de hoje foi complicada para toda a população aqui da região do ABC Paulista. As linhas de trem, elas ficaram paralisadas, né? O funcionamento foi interrompido devido a várias estações, inclusive esta aqui, ficar debaixo d'água. Então, o que acontece? As pessoas tiveram que pegar ônibus, né, muitas delas, para chegar em casa. Outras continuam aqui tentando embarcar. As catracas, inclusive, neste momento, estão livres. Os trens voltaram a funcionar, mas com redução, né, na velocidade, com maior tempo também de parada nas estações. Choveu aqui em Santo André, o considerado a 84 milímetros. A Avenida dos Estados ficou completamente debaixo d'água, mas parecia um rio. Em São Bernardo, o temporal causou pontos de alagamentos na Avenida Kennedy. Em Mauá, uma casa desabou, ainda não se sabe se tem vítimas. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta severo para toda essa região aqui do ABC e parte da capital paulista e prorrogou o término da Operação Chuvas devido à previsão de muita chuva no início de abril. Durante a tarde de hoje, o Corpo de Bombeiros recebeu diversos chamados para deslizamentos, alagamentos e queda de árvores. Mauá foi a cidade com mais ocorrências. Aqui em Santo André, a Enio informou que várias residências, num total aí de cerca de 25 mil, estão sem o fornecimento de energia elétrica, o equivalente aí a 6,72% dos imóveis da cidade. Já na capital paulista, são mais de 42 mil clientes sem luz. Augusto, Amanda. Impressionante as imagens, David. A gente estava vendo ali, você descreveu muito bem, parecia um rio à força da água. Obrigado a você pelas informações. Começou a valer hoje o reajuste no preço dos medicamentos. É o menor reajuste médio dos últimos 8 anos. Dependendo do remédio, o aumento pode chegar até 5,06%. Antes mesmo de sair o índice, o Juarez correu na farmácia e comprou os medicamentos de uso contínuo. Ele tem diabetes, colesterol alto e gota. Eu tenho problema de gota, eu tenho problema que é ácido úrico, eu tenho problema de diabetes, colesterol. Eu fiz umas compras já antecipadas dos remédios para não pegar esse aumento. Durante quanto tempo vai durar essas compras aí? Pelo menos uns 2 meses e meio. De acordo com a Anvisa, o aumento médio no preço dos medicamentos deve ficar em 3,83%. Um percentual abaixo da inflação e o menor nos últimos 8 anos. Esse será o reajuste para os medicamentos de média concorrência. Já o aumento pode atingir o teto de 5,06% para os remédios classificados como de alta concorrência.
O reajuste mínimo pode ficar em 2,6% em medicamentos de pouca ou nenhuma concorrência. O setor é o único que tem os preços controlados pelo governo. O aumento autorizado é anual. Acontece sempre no dia 31 de março. O reajuste de preço, normalmente, ele demora um pouco para chegar no consumidor, principalmente naquela categoria em que o reajuste é maior, porque tem muito mais concorrência, então as farmácias estão estocadas, há um controle natural desses preços pela concorrência, que é muito forte. Além de pesquisar, existem grupos se organizando para enfrentar esse tipo de reajuste. É o caso dos aposentados. O Sindicato Nacional da categoria buscou parceria com redes de farmácias para oferecer descontos aos sindicalizados. Até quanto pode chegar esse desconto em média? Pode chegar até 70% em média esse desconto. Nós temos várias redes a nível nacional, né? Então é importante também naquele estado procurar e saber qual é a rede que tem essa parceria conosco. Para continuar nesse assunto de medicamentos, a Justiça suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que autorizava farmacêuticos a prescreverem medicamentos, incluindo aqueles que exigem receita médica. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem mais informações. Um vai e vem de decisões, né, Igor? Porque, obviamente, gerou muita polêmica entre os farmacêuticos e os médicos. Pois é, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. A decisão é da 17ª Vara Cível do Distrito Federal e atende a um pedido do Conselho Federal de Medicina. O CFM alega que farmacêuticos não têm atribuição legal nem competência técnica para identificar doenças e definir tratamentos e medidas para restabelecer a saúde de pessoas doentes. A Justiça do Distrito Federal concordou e defendeu que só o médico tem competência técnica, profissional e legal para afirmar um diagnóstico e tratamento farmacêutico. A resolução do Conselho Federal de Farmácias entrou em vigor na última quinta-feira e prevê que farmacêuticos prescrevam medicamentos, renovem prescrições médicas e até façam exames de sintoma nos pacientes, em pessoas que forem até a farmácia. O Conselho Federal de Farmácias ainda pode recorrer da decisão e até o momento não se pronunciou sobre a determinação judicial aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado a você, Igor. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter uma multa de R$40 mil aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à coligação dele nas eleições de 2022. Na época, a campanha impulsionou propaganda negativa contra o então candidato Lula do PT durante as eleições com um portal chamado LulaFlix. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito que investigava o ex-presidente Jair Bolsonaro por importunar uma baleia no litoral norte de São Paulo. O caso aconteceu em junho de 2023, quando Bolsonaro pilotava uma moto aquática e se aproximou de uma baleia jubarte. Veja só nas imagens. Segundo o Ministério Público, não foi possível reunir elementos que pudessem comprovar a intenção de Bolsonaro de molestar o animal. Mas, na avaliação do Ministério Público, o arquivamento não libera o ex-presidente do pagamento da multa de R$ 2.500 aplicada pelo IBAMA por desrespeitar as normas para observação de baleias. No Rio de Janeiro, um policial civil foi morto a tiros durante um ataque de criminosos na noite de ontem. A mulher dele, a juíza Tula Melo, estava em um carro blindado e não foi atingida. O corpo de João Pedro Marchini, de 38 anos, foi liberado na manhã de hoje acompanhado por policiais civis. Marchini, que era agente da Coordenadoria de Recursos Especiais, tropa de elite da Polícia Civil, conhecida como CORE, foi morto na noite de ontem. Ele e a mulher, a juíza Tula Melo, seguiam em carros separados pela região da Grota Funda, na zona oeste do Rio, quando foram atacados por criminosos armados com fuzis e pistolas. Ao perceber a ação dos bandidos, Marchini desceu do veículo e reagiu, mas foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O carro da juíza também foi alvejado, mas era blindado e ela não se feriu. Depois da ação, os criminosos fugiram.
Logo após o atentado, ainda de madrugada, policiais civis fizeram uma operação na comunidade César Maia, que por anos foi controlada pela milícia e agora está sob o domínio do Comando Vermelho. Houve confronto com os traficantes. A polícia já tem algumas hipóteses para o crime. Uma delas aponta que a quadrilha tentou roubar o carro de Tula e João Pedro Marchini morreu ao reagir e ser baleado. Uma outra possibilidade é que o casal tenha cruzado por acaso com um comboio de criminosos que passava pelo local. Tula e Marchini estavam casados desde fevereiro de 2024. Juíza do 3º Tribunal do Júri, ela é atuante pela igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher. A juíza ganhou notoriedade em casos de repercussão, como o julgamento do traficante Fabiano Atanásio da Silva, o FB, condenado a 225 anos de prisão por ordenar o ataque ao helicóptero da PM em 2009, deixando 3 policiais mortos. Tula Melo também sentenciou Caio Silva de Souza a 12 anos de prisão pela morte do cinegrafista Santiago Andrade, que foi atingido por um rojão na cabeça enquanto cobria as manifestações de 2014. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, com a morte de Marchini, subiu para 37 o número de agentes de segurança baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro nos 3 primeiros meses do ano. 22 morreram. Quase a metade dos baleados, 18 no total, estavam de folga, como João Pedro Marchini. O Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia nesta segunda-feira. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã. Boa noite. Até lá.